Versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das escrituras sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom. O pastor também foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não veem, eu não estou vendo o milagre acontecer, igual o senhor perguntou, cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência. Enquanto os pentecostais, continuistas, carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências, o cessacionismo também se baseia ou em experiência negativa. O cara profetizou e não aconteceu, mandou levantar e não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que, por algum momento, pastor César, claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8, que o povo de Deus havia perdido as escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as escrituras, sem a palavra de Deus, foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da Reforma, tiveram acesso às escrituras. Por muito tempo, as pessoas tiveram a ausência do melhor, de um grande ou importante e essencial dom, que é a pregação bíblica das escrituras. A gente percebe na história também que uma doutrina importante para a fé da igreja, da justificação, foi perdida pouco depois da morte dos apóstolos. A epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, mostra que por muito tempo a doutrina da justificação não era pregada, só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom. O caminho é o amor para se conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama. No capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac, estas pregações desses homens que ele citou, tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava, só o clérigo tinha autoridade e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara. Aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Se Roma, se a Igreja Católica é falsa, se a pregação que ela prega é falsa, o resultado é que os milagres também são falsos. Porque já que o sensacionismo prega que os milagres são para validação, assim os papas faziam. O meu ministério é validado pelos dons que eu invento. Então, Calvino bate. Seus milagres são falsos, os milagres não existem, os papas têm que voltar ao seu lugar de origem, que é sentar, calar a boca e deixar Deus usar quem ele quiser.
Quer falar, pastor? Não. Na história também, para eu concluir agora rapidinho, como o pastor citou textos favoráveis ao sensacionismo na história, perceba que o sensacionismo não se baseia no cristianismo ortodoxo, numa teologia bíblica. Não tem como nem abrir as escrituras, pastor César, para defender o sensacionismo. Eu anotei aqui. Agora, o continuismo, sim. Você abre a Bíblia e você consegue defender. A história não é uma ciência perfeita de estudo. Porque o senhor mostra para mim sensacionistas na história dizendo contra os dons, e eu vou para a história então. Justino Marte, ele disse que ele mencionou em seus escritos dons espirituais com dom de línguas pelo Espírito. Orígenes, teólogo de renome, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, ele falou o seguinte, que membros da sua igreja falaram pelo Espírito em persa, latim e hindu. E outra coisa, eu estudei que a igreja de Crisóstomo exigiu dele a evidência das línguas quando ele pregou sobre o batismo. Agostinho, como o senhor citou, ele começou sensacionista, mas depois, principalmente no livro Cidade de Deus, ele volta atrás. Ele dá testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Agostinho, ele ia e voltava. Dr. Jack Deere, eu preciso citar isso aqui, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Ele afirma que Lutero falava línguas, profetizava. E essa informação se encontra também nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio